Fala você que me assiste, beleza? Eu sou o Hélio Almeida e hoje eu tô aqui de volta para falar de um dos crimes que aconteceram no Brasil e que é digno de filme policial. Esse caso vai completar 7 anos agora em 2020 e até hoje gera muitas dúvidas. É o seguinte, 5 pessoas foram encontradas mortas na casa onde moravam, em Brasilândia, zona norte de São Paulo. Após muito tempo de investigação, chegou-se à conclusão estarrecedora de quem seria o assassino. E por conta dessa conclusão, o caso recebeu inúmeras críticas, chegando até a ser considerado como uma das investigações mais mal explicadas da história do país. Eu sei que você gostou do tema, então aproveita, já dá o like e se inscreve no canal agora, durante a vinheta. Vem comigo! O crime aconteceu no dia 5 de agosto de 2013. Os mortos são uma policial, a mãe, a tia, o marido e o filho dela. Andréa Regina Bovo Perseguini, cabo da PM, de 35 anos. Luiz Marcelo Perseguini, marido dela e sargento da Rota, 40 anos. Benedita Oliveira Bovo, a mãe da cabo, de 65 anos. Bernadette Oliveira da Silva, a tia da cabo, com 55 anos. E Marcelo Eduardo Bovo Perseguini, o filho do casal, de 13 anos. A investigação começou com uma hipótese de ataque de criminosos aos policiais, mas foi descartada. Passaram a levantar a hipótese de crime passional ou vingança, mas também foi descartada. E ao levantar o perfil das vítimas, a polícia começou a focar em alguém que passava despercebido, o garoto Marcelo Perseguini. A Polícia Civil, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça de São Paulo concluíram que foi o garoto que matou a todos. Ele usou a arma da mãe, uma pistola .40, e matou a todos de madrugada. A dinâmica do crime foi a seguinte: todos os crimes teriam acontecido entre meia-noite e 2 horas da tarde. Um vizinho que estava trabalhando até mais tarde disse ter ouvido os disparos entre meia-noite e 1 da manhã. Ele teria matado o pai primeiro e com um barulho acordou a mãe que estava em outro cômodo. E aí ela, já ajoelhada, recebeu um tiro na cabeça. Em seguida ele foi para a casa ao lado e teria matado a avó. E aí com um barulho acordou a tia, que também foi morta. Acredita-se que a execução da família demorou mais ou menos 10 minutos. Agora se liga nas últimas horas de vida do garoto. Ainda de madrugada, ele pegou o carro da mãe e foi até a escola. Disseram que ele sabia dirigir porque a mãe o ensinou. Ele ficou dentro do carro de madrugada, perto da escola, e só saiu pela manhã e foi em direção à sala estudar. Na mochila dele havia um revólver 32, uma faca, R$350, uma muda de roupa, 5 rolos de papel higiênico e um cartão da aposentadoria da avó. Acredita-se que ele planejava fugir. Na mochila não havia um material escolar. Ele precisou fazer um dever utilizar o material, ele não tinha. A professora perguntou por quê e ele disse que trocou as mochilas, porque havia uma outra mochila que eles iam viajar. E aí ele disse que acabou pegando a mochila onde não tinha o material escolar. Ao fim da aula, ele foi embora com mais 2 amigos. E em seguida ele recuou, voltou para a escola e saiu dentro de um carro com mais uma pessoa. Depois descobriu-se que ele, quando voltou para a escola, encontrou um amigo dele e o pai dentro do carro. O amigo ofereceu a carona, ele aceitou, então eles levaram o Marcelo até a casa dele. Ao chegar na porta de casa, o pai do amigo dele perguntou se não tinha ninguém esperando por ele na porta de casa. Ele disse que teria, mas que a avó estava dormindo. Isso era meio-dia. O pai dele achou estranho, mas seguiu o caminho. E nesse caminho perguntou para o filho se tinha algum problema com o Marcelo. E aí o filho começou a chorar, dizendo que acha que iria perder o Marcelo. E ele estava certo, porque quando o Marcelo chegou em casa, ele se matou. Um laudo psiquiátrico feito a partir de depoimentos e entrevistas concluiu que ele, Marcelo, sofria de falta de oxigênio no cérebro, o que acarretava a criação de ilusões dentro da cabeça dele. E o motivo do crime, de acordo com esse laudo psiquiátrico, chocou a todos. A doença mental levou Marcelinho a acreditar que ele era um personagem do game Assassin's Creed. Marcelinho passava horas jogando videogame e o laudo concluiu que ele teve um surto psicótico e confundiu o real e o imaginário. E sites de notícias alardearam que a foto de perfil na rede social de Marcelo era do personagem do game. A Ubisoft, a criadora do jogo, emitiu um comunicado de pêsames à família e refutou a ideia de que o jogo tenha influenciado Marcelo a matar os familiares. A desenvolvedora de jogos disse que não há estudos que comprovem a relação entre a violência e o entretenimento de livros, jogos, filmes. A médica que estava tratando o Marcelo há 12 anos, ou seja, desde que ele tinha 1 ano,
afirmou que os medicamentos que ele tomava não poderiam causar esse efeito de alucinação. O Marcelo era tido como um jovem de poucos amigos, passava horas jogando videogame e saía quase nada para a rua, porque os pais o proibiam, e isso o irritava. Uma colega de escola de Marcelo disse que ele criou uma brincadeira chamada de mercenários e consistia em matar os pais, bandidos e a diretora da escola. E depois disso, teria que fugir, para aí então virar um mercenário, um matador de aluguel. E além disso também disseram que ele brincava muito na escola de matar alguém e sempre usava uma régua como se fosse uma faca. E a história não acaba por aí. A PM continuou investigando o caso, alegando a necessidade de concluir um caso que foi aberto pela corporação para apurar denúncias feitas pela Cabo. Segundo o então deputado estadual lá de São Paulo, Major Olimpo, policiais que trabalhavam com ela disseram que ela foi convidada a praticar roubos a caixa eletrônico, só que ela não aceitou e aí denunciou os colegas. O caso foi investigado e não chegou a nenhuma conclusão. O tenente-coronel Wagner Dimas chegou a afirmar numa rádio que não acreditava que o garoto tinha matado os familiares. Depois ele recuou e disse que a Andréa não estava sofrendo ameaças de morte e nem que a denúncia dela chegou a prender alguém. Ele chegou a ser afastado da corporação, mas a PM alegou que era por motivos médicos. Porém, ele continuava no comando da corporação. E com todas essas dúvidas, o caso teve repercussão internacional. Após várias tentativas de reabertura do caso no Brasil, o caso foi denunciado em 2018 à Organização dos Estados Americanos, nos Estados Unidos. 2 colegas do Marcelo Eduardo Perseguini disseram que ele treinava tiro com uma arma de chumbinho. O pai do Marcelo, também Marcelo, teria ensinado o garoto a manusear a arma de fogo e a mãe dele a dirigir, segundo as investigações. Mas um policial amigo do Marcelo disse que o garoto já havia ameaçado de morte a mãe, e isso pouco tempo antes da chacina. Ele disse que ela teria se irritado porque o Marcelo estava incomodando os vizinhos com essa arma de chumbinho. Segundo relatos, o Marcelinho ficava atirando em animais pela rua, cachorro, pássaro, e a mãe teria ameaçado de tirar a arma dele se ele continuasse fazendo isso. E ele disse que ia matar ela, caso ela fizesse isso. Enfim, o resultado levantou muitas dúvidas sobre um possível acobertamento do crime. Chegaram a criar uma página no Facebook chamada Não Foi o Marcelo Perseguini, que tem mais de 23 mil curtidas. Chegou a ser levantado que a página teria sido feita antes da chacina, mas a pessoa que criou a página alegou que, na verdade, ela só alterou o nome dela. A página já existia e colocou um outro nome. Então, por isso que ficou como se a página tivesse sido criada antes do crime. E, independente disso, a polícia não apurou esse fato. Chegaram até a marcar um protesto em frente ao DHPP para questionar a conclusão do inquérito. Mais de 800 pessoas disseram que compareceriam, mas na hora não chegou ninguém. Na época, o apresentador Marcelo Rezende chegou a afirmar que a polícia estava colocando a culpa no Marcelo, sem ele realmente ter sido o autor. E por conta disso, a PM chegou a dizer que não iria mais emitir nota sobre o caso. E o caso começou a complicar ainda mais depois que uma vizinha afirmou que viu um policial fardado e um outro homem pularem o muro da casa dos Perseguini na tarde em que os corpos foram encontrados. Essa vizinha disse que não acreditava que o garoto tinha matado os pais e que a mãe era o alvo dos PMs, e também disse que havia um carro, um Meriva, sempre rondando e sempre perguntando alguma coisa para a vizinhança. Uma outra vizinha também disse que a família estava fazendo um churrasco na tarde do crime. Só que aí a polícia disse que isso não procedia porque eles haviam ido para o cinema. E o álibi seria que encontraram ingressos para o cinema. Bom, na minha opinião, isso também não pode provar muita coisa, porque você pode comprar um ingresso para o cinema e por algum motivo não ir. A advogada da família tentou reabrir o caso, mas não conseguiu. Ela alega diversas inconsistências. Uma testemunha emitiu em depoimento, outra vizinha se contradisse nele, avós paternos não foram ouvidos, registro telefônico foi alterado, o parecer psiquiátrico que foi feito fora de uma instituição da polícia, imagens de circuito de segurança não foram periciadas, ou pelo menos foram parcialmente periciadas, porém outras imagens não foram recolhidas pela polícia.
Os telefones celulares não foram rastreados. Há também o afastamento do comandante da PM, o tenente-coronel Wagner Dias. O local do crime foi invadido e foi alterado, mesmo que sem querer, porque disseram que mais de 200 PMs chegaram depois que receberam a ocorrência. Então, até a perícia chegar, já haviam diversos policiais ali na cena do crime, o que acreditam que eles acabaram alterando, mesmo que sem querer. Um laudo que levanta dúvida se realmente foi o Marcelo que apertou o gatilho, porque o dedo do garoto não estava próximo ao gatilho da arma. Enfim, muitos legistas, especialistas foram entrevistados na época e muitos disseram que o garoto não foi o autor do crime. E para concluir, o laudo afirma que o garoto apenas queria ser livre e queria matar quem o impedisse. E esse foi o caso que chocou a todos, levantou muitas dúvidas e até hoje é questionado. E eu queria saber de você o que achou disso tudo. Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa aí um tema que você acha que é interessante também falar. Dá um like ou dislike nesse vídeo, se inscreve no canal e daqui a pouco eu dou de volta. Valeu!